Olha, vamos lá então. Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui o webinar com os melhores momentos da Drone Show. Desculpe aí a demora. Houve um problema técnico aqui na transmissão pelo Facebook, mas já está resolvido. Vamos bater um papo aí sobre a feira. A feira esse ano foi assim, superou as nossas expectativas em relação à expectativa, à questão econômica do país, né? O que equilibrou e deixou a feira, digamos assim, um astral super bom, além digamos, do astral das próprias pessoas, né? A recente liberação da legislação pela ANAC, uma semana antes do evento, praticamente. Então, isso realmente levou para a feira uma movimentação maior do que a esperada, em termos não só de pessoas, como também em relação às discussões, né, do que vai ser feito, de quais os rumos que o mercado vai ter daqui para frente. Tendo em vista que essa era a principal barreira que toda a comunidade apontava, essa falta de regulamentação. A gente teve uma semana intensa, vamos fazer um resumão então do que aconteceu. A feira começou, na verdade, a ser montada no domingo de madrugada, né? Muita pouca gente conhece assim, um pouco da infraestrutura do evento. A gente mobiliza cerca de 15 fornecedores, mais de 150 pessoas, leva 2 dias para montar a feira, né? Então ela inaugurou na terça de manhã. Na segunda-feira, vale a pena registrar a realização do 3º Fórum Empresarial de Drones, né? É um movimento empresarial que se iniciou ano passado, que nós coordenamos. Fizemos a primeira edição presencial no primeiro semestre do ano passado, a segunda presencial no segundo semestre, e fizemos a terceira agora, um dia antes da feira começar. O objetivo foi facilitar com que as pessoas, os empresários que vão à feira já otimizem sua viagem, principalmente para quem não é de São Paulo. Então, na segunda-feira, enquanto a feira estava sendo finalizada, a montagem e a preparação toda, a gente fez num hotel próximo, esse 3º fórum. Os destaques desse 3º fórum foi a presença, novamente, da ANAC, do DCEA, durante a manhã toda, tirando dúvidas ali com os empresários que estavam presentes ali no auditório do hotel. Foi muito bom, porque foi assim uma maneira até um pouco mais próxima dos empresários conversar, tendo em vista que na feira tem muito mais gente, muito menos tempo para conversar. O destaque da tarde foi a questão relacionada aos seguros, né? Tivemos um debate com seguradoras, corretores, como já é uma exigência da ANAC, que os operadores tenham seguro obrigatório contra terceiros, né? Esse assunto foi discutido já com as seguradoras e com os corretores, já discutindo até a questão de preços, a questão de condições, enfim, foi bem interessante. Bom, entrando na feira, eu queria passar para vocês agora um vídeo, um vídeo que foi feito no YouTube, por uma empresa que fez um resumo do que aconteceu lá. Queria passar para vocês, principalmente para quem não foi, é um vídeo de 3 minutos, muito curto, e que dá para você ter uma ideia de como foi a feira. Aqui 3 minutos eu retorno. Drone Show Latin América é uma feira organizada pela Mundugel. É a maior feira do setor de drones da América Latina. Ela acontece uma vez por ano aqui na capital paulista. Durante os 3 dias de feira, visitantes tiveram acesso às novas tecnologias que envolvem o mercado de drones. Tem um aplicativo que nós lançamos ontem com o objetivo das pessoas encontrarem rapidamente drones e prestador de serviço para determinadas aplicações. Então nós já temos mapeados quase 700 empresas e será assim, digamos, um ponto de encontro, como se fosse uma feira ao longo do ano. Quer dizer, aqui você tem 3 dias de oportunidade de conhecer, mas nesse aplicativo vai ser muito fácil de quem quer contratar ou comprar um drone achar a sua solução. Já é a 3ª edição que a gente participa, a gente já participou de todas as edições. Então a gente tem um curso aqui, o curso oficial da feira de montagem de drones, e a gente tem algo uma novidade aqui para trazer, né? Um curso exclusivo da Futurist, onde o aluno recebe um kit de montagem, faz toda a montagem e configuração até a hora do voo. O público está mais qualificado, o interesse está grande, novas oportunidades, novas tecnologias também. A Here, por exemplo, com a Open Location Platform, que é uma plataforma de colaboração
para serviços de localização. Outro fator que auxiliará no crescimento de atividades relacionadas ao uso de drones é a regulamentação que a ANAC fez recentemente, que permite o voo de drones para fins comerciais por pessoas maiores de 18 anos que estejam habilitadas. O primeiro passo é o cadastro de piloto na Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo passo, o cadastro da aeronave na mesma agência. Após, vai ter que fazer a certificação do equipamento, da frequência que está sendo utilizada e mais o equipamento, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Após isso, aí entra o DCEA. O piloto, quando se cadastrar na nossa base de dados, todos os dados dele, mais os dados das aeronaves que ele cadastrou, serão buscados na base de dados da ANAC. O uso comercial dos drones, ele era regulamentado pela Portaria 207, que ela regulamentou o uso dos aeromodelos. Então o drone ele era considerado um aeromodelo e não permitia fazer o uso comercial deles. Hoje, com a publicação da regulamentação da ANAC, é possível fazer o uso comercial. E quem quiser entrar neste mercado precisa se preparar. Estamos notando um amadurecimento muito grande das pessoas com relação aos anos anteriores, pelo fato de que as pessoas já nos procuram com dúvidas com relação aos aparelhos e não mais com questões simples como para que serve ou para que funciona. A feira também contou com a presença de universidades que tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos. Nossa equipe é formada por 38 membros atualmente, de vários cursos e vários níveis. A gente tem um ciclo básico de entrar na equipe, aprender, desenvolver na equipe e repassar o conhecimento para os próximos. Profissionais e empresas que se destacaram no mercado de drones participaram de uma premiação organizada pela Mundo Gel. Vocês viram o vídeo, então? O pessoal do Facebook viu só a imagem, não viu o som. Mas vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre as atividades. Se o Guilherme puder colocar ali na tela de vocês, no site da feira tem lá um quadro com as atividades. Eu vou descrever rapidamente os pontos principais ali que aconteceram na feira. Na terça-feira o evento começou. A dinâmica do evento é o seguinte: a feira começou às 10 horas. Então, a dinâmica, a cada dia nós tínhamos um debate, hora e até às 10h30. Então, nesse primeiro dia, nós tivemos novamente a presença, agora com uma audiência maior. A gente registrou ali nesse auditório da abertura cerca de 700 pessoas dentro do auditório, e a ANAC e a DCEA fizeram uma rapidíssima apresentação e responderam muitas perguntas. A gente teve muita dificuldade em gerenciar a quantidade de perguntas que nós recebemos. Eles na verdade, não conseguiam responder tudo, pelo menos a maioria foi respondida na hora. Né? Agora, algo interessante foi que a ANAC e a DCEA permaneceram na feira, cada uma tinha um stand com uma equipe, durante os 3 dias. Então, eu diria que todo mundo que foi na feira, teve vontade, ou precisava falar com a ANAC, conseguia, com certeza, teve essa oportunidade. Tanto ou fazendo perguntas no auditório, ou procurando o DCEA e a ANAC durante a feira. Né? Então, foi um objetivo muito, muito interessante. Eu lembro que no início, né, quando eu fiz a apresentação inicial, apresentei os debatedores, eu fiz uma pergunta, aliás, fiz algumas perguntas para os presentes. Quantas pessoas trabalhavam com drones há mais de 5 anos? Né? Então, apenas uma pessoa levantou a mão, nessas cerca de 700 pessoas. Aí, quantas pessoas trabalham com drones há menos de 4 anos? Uns 10% levantaram a mão. Depois, com 3 anos, cerca de 50% levantou as mãos. Cerca de 2 anos, o restante, né? E algumas pessoas se informaram que estão entrando na área aí em menos de 1 ano. Então, a gente vê que é uma tecnologia que está sendo absorvida pela sociedade de maneira muito, muito rápida e muito recente. Né? Eu até fiz um comentário também que quem quer trabalhar na área precisa avançar muito tanto na tecnologia quanto no tipo de aplicação que quer fazer de uma maneira muito rápida para acompanhar as tendências, acompanhar os competidores, enfim. No segundo dia, nós chegamos na parte da fotografia
fotografia, drones para agricultura, que se distribuíram ali nos auditórios. A gente teve uma presença bastante significativa aí nos inscritos dos cursos. No segundo dia, nós tivemos um debate interessante no início, seria sugestões por alguns empresários que nós convidamos, de como montar uma empresa de serviço utilizando drones. Então, houve também uma grande procura de pessoas que estão querendo entrar na área, quanto se gasta para montar uma empresa, qual é o melhor equipamento a ser adquirido, qual é a aplicação que está, digamos, gerando maior demanda. Então, foi bastante interessante. Na parte da tarde, nós tivemos mais cursos, né, ligados à infraestrutura, principalmente a parte de inspeções de obras, o nosso tradicional curso de mapeamento. Agora, inclusive, sendo levantada a questão do Ministério da Defesa, o DCEA já soltou suas regras, o ANAC também. Agora existe uma discussão que vai ser fruto, acho que, de outros webinars que nós vamos fazer em relação ao enquadramento das empresas que estão usando drones e querem trabalhar com aerolevantamento. Esse já é uma discussão, um desafio a mais para quem quer trabalhar nessa área. Tivemos 2 seminários nesse dia, utilização de drones para segurança e perícias, que é um assunto é um assunto novo ainda, mas que teve um interesse bem grande, e um seminário de utilização de drones na agricultura, com relato de vários projetos. No terceiro dia, nós tivemos, no início, como é comum, um debate sobre o potencial de novos negócios na parte de drones autônomos. Como se sabe, essa utilização do drone autônomo, quando o operador não tem como interferir na missão, é proibida, né? Não é permitida aqui no Brasil e em boa parte do mundo, praticamente em todo o mundo, mas existe já muita tecnologia sendo desenvolvida para esse potencial mercado, nessa parte de delivery, enfim, até algumas questões relacionadas a inspeções e checagens, poderemos no futuro usar drones autônomos. Então foi feita uma discussão mais tecnológica, né, em relação ao que está sendo feito, a equipe da Black Bee ali que fez algumas demonstrações na gaiola, e alguns pesquisadores mostraram experiências já reais de drones decolando e indo de um ponto ao outro sem a intervenção humana, né? Mostra que é um mercado que vai ser muito grande, porém os desafios serão a regulamentação permitir. E, mais importante que isso, eu acho que a regulamentação só vai ser liberada para a execução desse trabalho se a tecnologia for suficientemente segura, né, com muitas redundâncias, para que o risco seja o mínimo possível no caso de algum problema na missão. Bem, nós tivemos também as atividades especiais. Bom, nesse último dia nós tivemos, aí na parte da tarde, o curso de processamento de imagens, seminário utilizando drones para mapeamento e mais um outro seminário com cases na área de infraestrutura. Nós tivemos atividades especiais, se o Guilherme puder baixar ali a tela, levantar um pouco a tela. Eu vou comentar. Nós tivemos uma premiação no primeiro festival de drones, de filmes de drones, que foi realizado praticamente na América do Sul. Já tivemos as inscrições de vários competidores. Foi interessante contar um pouco da história do festival, né? Tem a ver até com a questão da regulamentação. Recebemos a regulamentar, assim, as regras, o regulamento do festival. Nós ficamos preocupados em que os filmes fossem obtidos, guardadas as boas práticas do setor, né? Não pondo em risco pessoas, enfim. Apesar que quando o festival foi lançado, as regras da ANAC ainda não tinham sido definidas. Mas as do DCEA, sim, né? Que orientam os riscos de se voar próximo a pessoas, enfim. Nós recebemos cerca de 40 filmes e nessa análise nossa, nós eliminamos os vídeos que nós achamos que não estavam de acordo com as regras, com as boas práticas do setor. Então, restaram 17 filmes. Esses filmes foram colocados na internet para votação do público, e nós também constituímos uma comissão julgadora, fizemos um equilíbrio aí entre a votação da comissão julgadora, elegemos os 10 finalistas, e esses 10 finalistas foram apresentados no dia 9, à noite,
lá na feira e foram premiados os 3 primeiros lugares, né? Foi uma experiência bem bacana de você se aproximar desses profissionais que usam os drones para captação de imagens para publicidade, para televisão, para esporte. Então, é um público um pouco diferente do relacionado a mapeamento, a engenharia, mas é um público muito importante, né, que está usando os drones, está usando essa ferramenta de drones para aprimorar seu trabalho. Vocês devem ver aí em vários momentos, até na televisão, ou em filmes, em cinema, quando vocês vão, as imagens maravilhosas que já estão sendo geradas por drones. Na verdade, no passado não tinha tantas imagens assim, porque a maneira de captar seria ou balão ou helicóptero, né? Hoje em dia, com os drones, é muito mais fácil e muito mais desafiante obter essas imagens. Eu queria mostrar para vocês um trecho do vídeo ganhador, né? O Guilherme vai colocar para nós. Nós tivemos vídeos de vários temas, na agricultura, no esporte, e esse em especial nos comoveu bastante, porque é um vídeo que mostra, né, um acontecimento aqui no Brasil, na área ambiental, e o Lincoln Kobato, um amigo nosso, né, que é autor do filme, teve a proatividade de ir até o local e gravar rapidamente esse vídeo, até porque tinha pouco tempo de autorização para ficar no local. Eduardo, o Guilherme acho que vai colocar aí daqui a pouco o vídeo para vocês.
Estamos no final aqui já. Vamos voltar aqui para os comentários sobre o evento. Bom, eu vou fazer um comentário assim agora um pouco mais focado em relação à questão da regulamentação, né? Eu vou pedir para o Guilherme postar ali nos comentários do webinar alguns links importantes. Depois nós vamos postar também. É importante, principalmente quem está começando agora, eu vi alguns comentários aqui no Face de pessoas que estão começando agora a trabalhar, enfim, é um volume grande de pessoas que está entrando no mercado, né, um volume talvez um pouco menor de quem já está no mercado e aí já está trabalhando há alguns anos, né, como eu já falei, tem pouca gente trabalhando há poucos anos. Nós temos um link no nosso aplicativo, o Drone Negócios, um link de boas práticas, né? Nesse link que o Guilherme vai passar, depois a gente passa o pessoal do Face, a própria Ana que está acompanhando aqui, a nossa geógrafa, está acompanhando aqui na empresa, pode passar esses links na sequência. E do Drone Negócios, ali tem no menu Boas Práticas, ali tem dicas para fazer voo seguro, né? E tem também alguns links ali, vale a pena vocês acompanharem. E o Guilherme também pode colocar o link da ANAC, do Sintec, que é uma plataforma para você fazer o registro da sua operação e conhecer melhor as regras da ANAC. Depois você tem o link do DSEA, que você tem que registrar a sua missão ali. Depois você tem o link, aproveitando essa questão de regulamentação, tem também o link do Ministério da Defesa. Quem quer trabalhar em tratamentos vai ter que estudar, se aproximar mais desse assunto. Existe uma regra no Ministério da Defesa. O Guilherme está passando ali um link. Dentro desse link tem vários outros links que a gente não vai passar porque é fruto desse link do Ministério da Defesa. Ali tem um resumo da regulamentação, quais são as exigências para que as empresas registrem no Ministério da Defesa, né? Falando um pouco sobre isso, na semana que vem, voltando a falar sobre o Fórum Empresarial, que a gente coordenou ano passado e existe e está crescendo, né? Nós temos um grupo no WhatsApp e nós vamos, na semana que vem, eu vou levar para o Ministério da Defesa algumas sugestões e perguntas em relação ao enquadramento das empresas nessa atividade de aerolevantamento, porque o DSEA e a ANAC já afirmaram que não vão autorizar nenhum tipo de operação que seja relacionada a aerolevantamento se a empresa não estiver registrada no Ministério da Defesa, né? Então, agora existe uma dúvida. A gente sabe que a regulamentação está lá, não vai mudar de uma hora para outra. A gente já viu que existem algumas exigências que o Ministério da Defesa tradicionalmente pede para empresas tradicionais de aerolevantamentos, que têm aeronaves, enfim, que atuam no mercado há muito tempo, e agora vão ter que ser ajustadas a um perfil diferente de empresas. Mas, num primeiro momento, as empresas vão ter que se enquadrar. Talvez no segundo momento, eu acredito que o Ministério da Defesa vai ser um pouco mais flexível e faça algum tipo de alteração, né? Existe, então, o tempo da empresa se registrar e depois que ela for registrada, cada operação de aerolevantamento, a cada uma delas vai ter que ser avisado, o Ministério da Defesa ele vai levar um tempo e vai autorizar. Então, também esse tempo é um complicador, né? Porque às vezes o trabalho tem que ser feito de uma maneira rápida, enfim. E uma grande questão que a gente vai discutir lá é que tipo de serviço que é feito com drones que vai se enquadrar nessa questão relacionada ao aerolevantamento. Levantamento, para quem é da área, cartógrafos e geógrafos e topógrafos, é a questão de você fazer um mapeamento preciso da região, que pode ser feito a partir de aerolevantamento de aviões, a partir de imagens de alta precisão de satélite, e agora com os drones, né? Então, com câmeras devidamente qualificadas para isso, com pontos de controle, enfim, com conhecimento do assunto, você pode gerar um mapa de grande qualidade. Agora, existem aplicações
em que, por exemplo, a agricultura, a própria mineração, e em alguns casos até inspeções de obras horizontais em que há uma medição, aferição de medidas ali nas imagens, né? Dificilmente você vai ter uma aplicação de drones em que você não usa o critério da medição, né? Então, existem aí os mais apavorados, achando que o Ministério da Defesa vai enquadrar todas essas ações como era o levantamento. Eu acredito que não, né? Eu acredito que vai ser muito em função do produto final, né, que o cliente quer, né? Se é um mapa de precisão, enfim, dentro de certos limites, aí o aerolevantamento vai ficar caracterizado. Em outras aplicações, eu acredito que não, aí não vai precisar passar pelo crivo ali do Ministério, do Ministério da Defesa. Nós vamos, a semana que vem, lá, levando essas reivindicações aí dos empresários, que a gente reuniu ali no grupo, e logo que a gente voltar, a gente vai passar isso para a comunidade de uma maneira esclarecedora, né? Essa é a grande missão aí da Mundo Gel, nesse mercado de drones, é fazer uma disseminação da tecnologia de uma maneira adequada, para que haja garantia de segurança, para que haja uma garantia de qualidade dos serviços, né? Acho que esse é o grande desafio, não só nosso, como de todos. E a gente está se propondo a ser esse canal aí, para que esse mercado que está se inicie de forma correta, né? E que as pessoas que trabalham no setor, que não estejam informadas, que se informem, né? E, eventualmente, aquelas que não querem se informar, né? Existe até um grupo de pessoas, infelizmente restrito, que não está dando muita bola para a regulamentação, acho que ela só vem atrapalhar, e, na verdade, estão totalmente errados, né? A regulamentação veio para dar segurança e dar seriedade e profissionalismo ao setor, né? Então, quem quiser ficar nesse setor e ser reconhecido, terá que ajustar essas regras e, evidentemente, participar de fóruns que permitam que hajam adequações dessas regras, né? Que isso é normal em qualquer processo regulatório, né? Uma outra questão em relação à ANAC é a questão da licença. A ANAC ela não pede licença e habilitação de pilotos que operem abaixo de 120 metros e até a linha divisada, ou seja, até onde você está enxergando o drone. Agora, acima disso, quando você não consegue enxergar mais o drone, que você tem que fazer a operação ali no teu display, e você vai operar acima de 120 metros de altura, a ANAC exige uma licença, vai exigir uma licença e uma habilitação do piloto. Mas isso ainda não está claro, a ANAC não tem assim uma resposta rápida para isso. Vai ter que se criar um processo, então nós vamos aproveitar a viagem, vamos visitar a ANAC também, levando também dúvidas e sugestões desse grupo empresarial para que a ANAC agilize essa questão de habilitação e liberação de licença para os pilotos nessas situações. E, na verdade, existem muitos projetos que exigem uma altitude maior e uma operação do drone além da linha divisada, né? Então, esse é um desafio para que o mercado se ajuste, tendo em vista que isso já é uma exigência da atual regulamentação, né? Logo teremos novidades sobre isso. Em relação também aos seguros, né? Eu acho que nós vamos ter novidades aí a partir da semana que vem, já vamos ter. Nós estamos até pensando em fazer um webinar específico sobre isso, para apresentar as operadoras e as empresas de seguro que já têm os pacotes prontos para oferecer para as operadoras, tendo em vista que já é uma exigência da ANAC, que as operadoras só operem com o seguro obrigatório contra terceiros firmado, né? Não estou falando aqui do seguro de casco, né, que é o seguro do risco do drone cair e se destruir, e destruir a câmera. Isso é uma ação, como é que eu posso dizer, opcional do proprietário, do operador, de fazer ou não fazer o seguro do equipamento. Agora, o seguro contra terceiros é obrigatório, né? Então, temos que seguir essa linha aí. Eu queria apresentar para vocês, eu queria que o Guilherme colocasse aí na tela, o aplicativo. Nós, na feira, lançamos uma revista, né, a revista Dronegócios, que é uma revista especialmente focada na área de drones. Essa revista foi lançada junto com um aplicativo, com uma plataforma de negócios. Essa plataforma tem o objetivo de fazer com que quem quer contratar um serviço ou comprar um drone
possa fazer uma busca rápida ali, colocando essas informações e a plataforma vai mostrar as empresas habilitadas ou cadastradas ali para fazer isso, né? Então, se você clicar ali, por exemplo, produto, drone, agricultura, o mapeamento, ele vai listar ali as empresas que... Falei isso em outras vezes, não sei se vocês já sabem, nós fizemos um pré-cadastramento de empresas e fomos atrás aí de medir a quantidade de empresas no Brasil e mapeamos, até a feira, nós tínhamos mapeado 700 empresas. Com a feira, esse número já aumentou para 800 empresas que já atuam no Brasil, principalmente na prestação de serviço, né? A gente sabe que os fabricantes já são conhecidos, os importadores também, mas a área de prestação de serviço é uma área realmente imensa. A gente ficou muito surpreso com a quantidade de empresas. Existem empresas em todos os estados brasileiros e a gente tem a expectativa de colocar muitas delas nessa plataforma para facilitar a geração de negócio para essas empresas e para facilitar a vida de quem quer comprar um drone e quem quer contratar um serviço, né? Nessa plataforma, na Drone Negócio, nós temos a área de notícias também, que vai alimentar a parte, digamos, atualização dos profissionais. A gente quer ver se trabalha muito com a questão de aplicações, de ajustes na regulamentação, de dicas para a regulamentação. E existe também um botão lá de boas práticas, em que você pode ler um resumo de boas práticas, um resumo da regulamentação que eu acabei de falar agora. A gente vai procurar sempre deixar isso de forma atualizada. Temos a ideia de no futuro fazer alguns infográficos aí, porque principalmente quem é digamos, um usuário eventual ou está entrando na área, rapidamente absorva essa questão de regras e de dicas de voo. Eu costumo dizer que não é só seguir as regras, né? Eu acho que tem que ter o bom senso. Não dá para ter só bom senso, porque nem todo mundo tem o mesmo bom senso. Mas eu acho que a combinação de bom senso com regras vão fazer com que o mercado, digamos assim, cresça, né? A gente sabe que os acidentes com drones acontecer, né? É impossível não acontecerem. Quando tiveram muitos carros na rua, motos, bicicletas, as coisas ninguém ficou livre de ser atropelado ou de haver um acidente rodoviário. Então, nós sabemos que vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma mínima, né? E que com a regulamentação nós poderemos digamos assim, identificar a atenção dos motoristas ou das más condições da estrada, né? E, evidentemente, alguns são por problemas mecânicos, né? Mas a ideia é que tudo isso, esse escopo de boas práticas, de regulamentação e de troca de informações, que a gente minime do risco, não só o risco material, mas principalmente o risco humano, de um drone cair, machucar alguém, ou ele colidir com uma outra aeronave tripulada, enfim. São riscos que existem, mas que a gente tem que tentar evitar ao máximo. Temos algumas perguntas chegando aqui, tanto pelo Facebook como pelo webinar. O Youngster Lucas pergunta sobre a avaliação de riscos, né? Pois na ANAC ninguém sabe como faz. Uma boa pergunta. A questão de estado esse tipo de análise, que vai inclusive influir nessa questão de ação de pilotos, realmente não está definido ainda. O que a ANAC conversou, né, questionada sobre isso no fórum ou no evento, é que ela vai, digamos, receber as demandas do mercado e vai absorver isso e criar procedimentos para que as demandas futuras, iguais àquelas, possam ser atendidas. Então, é um processo de aprendizagem ali, e que a gente espera que aconteça o mais rápido possível, para que o mercado não trave nenhum tipo de barreira para que o mercado se desenvolva. Nós temos aqui uma pergunta do Rodrigo. Gostaria de saber mais sobre o que foi abordado sobre os seguros e preços, se possível. Veja, como eu te falei, a semana que vem a gente vai divulgar aí provavelmente um webinar, que nós vamos convidar as empresas e os operadores para apresentar. O mercado de seguros está absorvendo isso, que você fazer seguro de moto, de carro,
você tem digamos, uma variação muito pequena. Moto é moto, carro é carro, tá? Do valor, mas digamos, a operação está mais regular, está mais assim, controlada. Drones ainda não. Os drones são de vários tipos, né? Drones como que vai ser, por exemplo, o seguro de um drone fabricado pela pessoa e que foi homologado pela ANAC, mas a seguradora, como é que ela vai fazer um seguro? Quanto ela vai cobrar para fazer um seguro desse tipo, né? Porque talvez o índice dele, talvez ele tenha uma probabilidade maior de algum tipo de sinistro. E tem a questão dos drones já fabricados por grandes fabricantes mundiais, que tem já uma linha de produção, uma linha de segurança maior pelo tempo que estão fabricando. Então, eu imagino que a ANAC está absorvendo todas essas demandas para criar padrões para definir essa questão de avaliação de riscos, e até as seguradoras também vão poder definir os seus preços, porque eu vi que algumas delas são seguradoras que já operam aviões, por exemplo, ou seja, já tem um conhecimento dessa questão aérea, né? Respeitar as leis, as regras, né? Tem uma discussão também para quem trabalha com mapeamento relacionada à responsabilidade técnica, tirar RT. Eu diria que essa é uma discussão que não é inerente do mercado de drones, é uma discussão mais relacionada ao mercado de habilitação profissional, né? Tem muitas discussões aí de algumas atividades, o georreferenciamento de imóveis rurais, só poder ser feita por geógrafos e cartógrafos e agrimensores, e agora outros profissionais fazem cursos e se habilitam também. Essa discussão aí é uma discussão que é fora da esfera dos drones, né? Uma discussão mais profissional. Mas, enfim, está, digamos, provocando esse tipo de discussão da facilidade, entre aspas, em se fazer esse mapeamento. Eu sempre digo que, por mais que a pessoa queira fazer esse trabalho, ou compre o drone que tem que comprar, ela vai ter que ter assessoria de um profissional para que ela consiga todo o processo corretamente, né? Não é porque você tem um drone ou uma câmera sofisticada, você vai conseguir fazer um trabalho com precisão cartográfica, né? Você vai ter que entender o processo, saber usar o software de processamento, enfim. A Letícia, bom dia. Perdi a feira, mas gostaria de montar uma empresa de serviço utilizando drones para manejo florestal de florestas cultivadas e nativas. Bem legal. Eu acho que é um mercado bastante bom, muito promissor, né? A área da agricultura é muito promissora, tem muito já. Mas existe, eu acho que um mercado imenso para todos, porque o Brasil todo praticamente produz, né? E na área reflorestal também, a área de manejo e de produção ou de manutenção de florestas nativas também é algo bastante importante, acho que é um mercado interessante. Eu tenho observado, assim, pelo que eu vi, que é interessante as empresas se focarem um pouco, né? A gente viu nessas 700 empresas, algumas delas tentam fazer tudo, né? Desde entretenimento, mapeamento, agricultura, mineração, segurança. Eu acho que é uma tendência que as empresas comecem a achar seus nichos, né? Eu acho que é mais complexo empresas quererem fazer tudo, né? Até porque o perfil dessas empresas prestadoras de serviço, no geral, são empresas de pequeno porte, né? Acho que é melhor, então, se especializar numa aplicação do que tentar fazer muitas outras coisas. Diferente de empresas já constituídas, né? Dentro dessas 700 empresas, não tem empresas, por exemplo, de assessoria florestal, agrícola, e empresas que já existem há anos e que, eventualmente, vão usar drones para melhorar o seu trabalho, né? Então, acho que são empresas que vão também alimentar essa cadeia, né? Essa cadeia produtiva. Falando em cadeia produtiva, eu falei sobre fabricantes, falei sobre importadores e prestadores de serviço. Mas existem também outros nichos, né? Por exemplo, a manutenção, já existem empresas brasileiras especializadas em fazer o reparo nos drones, né? Porque os drones estão operando, eles vão cair, vão perder peças. Então, já existem empresas especializadas nessa atividade, né? De manutenção, reposição de peças, né? Existem empresas de consultoria para desenvolvimento de softwares para determinadas aplicações, né? Existem empresas que comercializam esses softwares, né? Ou as empresas que comercializam as câmeras, né? Desde câmeras mais simples até as câmeras mais complexas. Existem empresas
de locação de drones, né? Que de repente algumas empresas podem não querer ficar comprando drones toda hora, até porque os drones eles se desatualizam, né? Então são empresas que vão adquirir drones para alugar para determinadas aplicações, normalmente com um piloto junto, né? Para operar aquele drone alugado. Existe já um comércio de drones usados, eu estou imaginando que logo vão ter aí empresas que façam essa... imagino que no Mercado Livre já deve ter isso, mas talvez uma empresa que tenha mais interesse em fazer digamos, uma venda com garantia ou algo assim. Existem empresas, assessoria jurídica, né? A gente já viu que tem advogados e escritórios de advocacia se especializando, já eram especialistas alguns no setor aéreo e outros estão se especializando para atender as empresas e as novas situações que os serviços oferecidos com drones possam oferecer, ou ajudar na homologação junto aos órgãos reguladores, ou fazer análise de situações jurídicas como acidentes, enfim. É um mercado também para quem trabalha nessa área do direito. Mais algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui. A Luciana disse que fez seguro direto no evento. Fiz seguro direto no evento, fui bem orientada e atendida, tive 10% de desconto, mas ainda estou esperando o seguro do casco. Então ela já disse que já fez o seguro dela. A Luciana também comenta que assistiu os filmes na Drone Show. Eu acho que ela devia estar lá, né, ali no auditório. Não era um auditório tão lotado quanto o da regulamentação, mas tinha um número significativo de pessoas, né? Então ela disse que estava lá e viu, realmente ali nós conseguimos ver. A gente passou todos os 10 vídeos, né? E cada autor fez um depoimento rápido depois, mostrando qual foi a inspiração, qual foi o grau de dificuldade em fazer aquele vídeo, né? O Edilson pergunta como será feita a regulamentação de pilotos pela ANAC. Será feita alguma prova? Boa pergunta. Nós vamos lá semana que vem justamente para perguntar isso, né? Como que vai ser esse processo de regulamentação ou de registro? Está chegando mais perguntas aqui pelo Facebook. Obrigado, Guilherme. Se vai ter uma prova, quem que vai aplicar essa prova, né? Quem que poderá, quais são os requisitos para esse operador, né? Além de ser acima de 18 anos, nós vamos tentar descobrir isso lá. Eu imagino que escolas de aviação tradicional vão absorver isso e vão começar a ensinar, né, ou orientar os pilotos para que eles obtenham essa habilitação, além de ensiná-los a operar, evidentemente. Eu acho que é um grande nicho para as empresas que já têm, digamos, o selo da ANAC para formar pilotos, mas eu acho que também empresas que possam ser criadas especialmente para fazer esse treinamento vão ter mercado. Agora, acho que todas elas estão aguardando as orientações da ANAC para que possam desenvolver os seus cursos alinhados com o que a ANAC vai regulamentar. A princípio, a ANAC diz que não vai habilitar ou, digamos assim, chancelar nenhuma escola, pelo menos por enquanto, até que ela consiga desenvolver esses procedimentos para para liberar a licença e habilitar os pilotos, como eu disse, acima de 120 metros e acima da linha divisada. Isso sempre na classe 3, né? Lembrando que é de 1 quilo, de 250 gramas até 25 quilos, né? De 0 até 250 gramas, na questão relacionada a brinquedos, aeromodelismo, a gente não vai discutir aqui sobre isso, né? Mas então a maioria tudo que eu estou falando agora é na classe 3, né? Evidentemente que na classe 2, que é de 25 quilos até 150 quilos, e a classe 3 que 150, aliás, a classe 2 de 25 a 150 e a classe 1 acima de 150 quilos, tem um volume de exigências muito maior, não só de registro, sabe, como de pilotagem, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque a maioria dos trabalhos profissionais, pelo menos nesse mercado atualmente, orbitam, né, dentro desse intervalo de 250 gramas a 25 quilos, a classe 3, definida pela ANAC.
Uma pergunta do Hugo, é um comentário, né? A regulamentação para a pesquisa científica nas universidades, considerando que nas universidades normalmente os serviços são feitos pelos professores e alunos, sem recursos para a contratação de empresas e profissionais especializados. Normalmente são realizados cursos por professores e alunos nessas. Olha, eu não sei exatamente se vai ter algum tipo digamos, de diferença entre uma operação comercial e uma operação experimental, né? Ou que esteja sendo desenvolvida numa universidade. Sob o ponto de vista de segurança, não existe uma, né? Eu acho que o tratamento, na minha opinião, tem que ser igual, né? Porque a exigência de operadores, a exigência de aeronave registrada tem que ser a mesma, porque isso tudo leva a um maior controle de quem está operando e dos órgãos reguladores saberem o que está acontecendo, aonde vai ser feito esse voo e a qualidade do operador. Então, acho que não há discussão nenhuma em relação a isso. Eu não vejo nenhuma diferença que possa ser posta por ser uma operação experimental, né? Acho que a segurança é a mesma para todos. Temos aqui mais umas perguntas vindas pelo Facebook. Gostaria de saber de treinamento para pilotagem. Gostaria de saber de treinamento para piloticultura. Rondônia, né? O Alessandro Alves. Bom, como eu falei, existem locais de treinamento e pilotagem para operação em vários lugares já, né? O ensino de pilotagem já existem muitos locais onde isso é feito. Você está pedindo até em relação à agricultura, provavelmente é um drone de asa fixa, né? Não é o multirotor, é um treinamento um pouco diferente. Mas, se você está perguntando em relação à regulamentação da ANAC, em relação a isso, não tem nada a ver. A regulamentação da ANAC ela ainda está sendo desenvolvida para habilitar os pilotos, e imagino que ela não vai também legislar se a pilotagem é para aplicações em agricultura, em inspeções, né? Então, existem várias opções. Aqui no nosso aplicativo, nós vamos colocar ali as empresas que fazem treinamento, à medida que elas nos procurem, que existe uma área de treinamento ali, até foi bom você falar, na cadeia produtiva, tá? Além de todas as empresas que eu já listei, a área de treinamento realmente vai ser uma área interessante de ser explorada, tendo em vista a quantidade de trabalhos, de drones e de necessidade de formação de pilotos que o Brasil vai ter. Já está tendo e vai ter ainda mais. Eu acho que com essa regulamentação, a tendência é que o mercado dobre de tamanho a curto prazo. Eu estimo aí em 2 anos esse mercado ficar o dobro do que é hoje, né? Ou seja, um crescimento bastante significativo que vai impactar toda a cadeia produtiva do setor, né? O Christian Vitorino pergunta como ficou a questão de levantamento em áreas urbanas. Veja, os levantamentos em áreas urbanas estão bastante restritos, né? Em relação à autorização para fazer um trabalho desse tipo, tendo em vista que você não pode voar próximo a menos do que 30 metros de pessoas não anuentes, né? Você tem restrições normais que você vai ter que seguir e elas são muito restritivas em áreas urbanas. O que vai acontecer, e o que eu imagino que vai acontecer, é que na demanda que houver, na descrição do projeto e na apresentação desse projeto para a entidade, no caso o DCEA vai fazer uma análise disso, né? Eu acho que vai fazer uma análise em relação à documentação do drone perante a ANAC, evidentemente, e analisar caso a caso. Eu acho que vai ser uma atividade que a área, digamos, de mapeamento em cima de cidades, ela é uma demanda forte, mas ela atualmente está bastante restritiva. Quem quiser trabalhar nessa área tem que se informar melhor para ver, por exemplo, se for uma área de levantamento, ainda vai ter que trabalhar em cima do Ministério da Defesa, registrar sua empresa, vai depender muito da altitude, enfim.
a regulamentação em si, essa toda que a gente falou da ANAC, não diz respeito a aplicações, se área urbana, se área rural, né? A questão do espaço aéreo, pelo que eu vi, não tem nada a ver com o que está embaixo, né? Exceto nessa questão de pessoas, né? Pessoas, você não pode se aproximar de mais do que 30 metros de pessoas não anuentes. Então, você fazer um voo, por exemplo, em cima de uma praça, ou em cima de uma praça, de um local público, já fica muito mais complicado. Se você vai fazer um voo dentro de um show ou de um campo de futebol, onde é um local, na verdade, privado, em que quem está ali pagou e foi evidentemente avisado que haveria um drone, não há problema se há essa anuência, né? Mas no local público já fica mais complicado. A Luciana comenta que em Porto Alegre tem muitos pilotos de drones amadores e voando em qualquer lugar. Devemos denunciar quando vimos algo assim, já que estamos fazendo tudo super certo? Boa pergunta. Eu acho que tem que denunciar, sim. Agora está havendo também um ajuste na regulamentação do aeromodelismo, que seria os drones que são usados para lazer, né? Eles vão se enquadrar nessa regulamentação e eu acho que tem que ser denunciado, sim. Se o drone sendo de uso comercial ou uso recreacional estiver voando em áreas inadequadas, em uma altitude inadequada e até numa proximidade de pessoas inadequadas, ele está fora da lei. Então, existe sim eu recomendo que haja essa denúncia. Pelo que a gente viu aqui, a Polícia Militar dos estados vai começar a que tipo de documentação pedir, a como agir no caso de uma denúncia, até para quando se aproximar da pessoa que está operando um drone de uma maneira, digamos, perigosa, não pode chegar na pessoa rapidamente, que ela pode ficar nervosa e o drone cair mesmo, né? Tem que pedir para ela baixar o drone, aí o policial militar vai perguntar se é um drone recreacional, se a atividade é comercial, se tem o registro da Anatel, se tem as documentações da ANAC, do DCEA. Isso vai ter que ser mostrado, né? Já se falou até que se tem um aplicativo para que o policial possa fazer essa consulta sem precisar ficar pedindo papel da pessoa, mas eu acho que isso é um processo que vai acontecer na sequência, né? Mas eu acho sim que tem que denunciar, Inclusive, foi comentado isso no evento, que essas denúncias vão ser consideradas. Você não pode ter se você tiver num parque um drone voando muito perto de você, não é possível. Você tem que conversar com a pessoa ou conversar com o policial para que haja uma providência, né? Acho que tem que ser um mercado correto. Todos nós devemos ajudar, né, a que esse mercado para que esse setor atue com segurança. Ok. Acho que era isso. Nós estamos 12:05, né? Queria agradecer a presença de vocês, tanto aqui na ferramenta do webinar, como no Facebook. Existem aqui algumas perguntas no Facebook que a gente vai responder ali por texto, né? Do Christian Vitorino, se existem linhas de financiamento para aquisição de equipamentos. Sim, não conheço oficialmente quais são específicas para a compra de drones. Aliás, essa pergunta tua tem a ver com um assunto que nós discutimos na feira com alguns expositores, que na próxima feira a gente convide entidades financeiras a estarem lá na feira para facilitar até a geração de negócio no local, né? Eu acho que a entidade financeira vai aproveitar a feira, onde vai ter o potencial comprador com o vendedor, para que as negociações avancem. E na medida que a gente descubra até lá linhas de financiamento específicas, nós vamos divulgar aí nos nossos canais. Os nossos canais de comunicação nessa área aqui da Mundo Gel, que é a promotora da Feira Drone Show, podem ser usados ao longo do ano. Nós temos o Facebook, né? Nossa página no Facebook, nosso Twitter, temos a área de notícias no Dronegócios, né? dronegócios.com, né? Com acesso livre, né? Nós temos os webinars frequentemente que nós fazemos, né? Para manter sempre a comunidade atualizada. Eu queria aproveitar também, nós estamos agora também convidando os profissionais, enfim, a comunidade que queira nos mandar artigos, opiniões, para que a gente possa publicar nos nossos canais, mediante uma análise prévia, né? Quem tiver interesse pode encaminhar para editorial, né?
pedir para o Guilherme digitar ali no chat e depois no Facebook, editorial@mundogel.com. editorial@mundogel, gel com o no fim.com. Então, essa possibilidade de publicação de cases, né? O mercado agora precisa muito mostrar resultados, né? Então, os nossos canais estão abertos a que esses resultados sejam mostrados. Eu até acabei não comentando que na nossa feira a gente teve uma atividade, o Drone Academia, em que nós convidamos comunidades acadêmicas que estão desenvolvendo projetos interessantes na área para mostrar seu trabalho. Até as atividades especiais também, além do festival e da Drone Academia, nós tivemos também um encontro uma reunião de empresas de startups com projetos na área. Convidamos mentores para orientar essas apresentações, para que elas possam ficar mais alinhadas para serem apresentadas para investidores, né? Nós recebemos 15 startups lá durante o evento, nós nos reunimos no último dia e tivemos também, como eu falei, umas demonstrações de drone autônomo dentro da gaiola, né? A gaiola foi usada para a demonstração de alguns drones que estavam sendo vendidos na feira, mas também houve essas demonstrações de drones autônomos desenvolvidos pela equipe da Black Bee, aí, que é uma galera de Itajubá, de estudantes, né, que tem um grupo que representa o Brasil em competições internacionais relacionadas à atividade ou à tecnologia, ao desenvolvimento de soluções para uso de drone de forma autônoma, né, usando inteligência artificial, enfim. Bom, a Luciana ela elogia aqui a iniciativa para a gente fazer esses encontros com mais regularidade. E, não, a gente tem até um plano de, a toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia, fazer um papo, né? Fizemos agora bem aberto, talvez no próximo a gente possa pegar um assunto específico, né, e falar um pouco mais sobre ele, de repente fazer convites para que pessoas, né, ligadas a algum determinado tema possam interagir, como eu aqui, verbalmente, estando aqui ou estando em outro lugar, a nossa ferramenta permite colocar até 2 ou 3 pessoas interagindo e respondendo perguntas pelo chat. Vamos criar esse hábito, então, de toda sexta-feira fazer esse bate-papo em relação a drones. Independente disso, tem a programação de webinars nossa ao longo das vai divulgando. Mas é isso, queria... A última pergunta sobre o aplicativo. A gente fala aplicativo Dronegócios, né? Mas, na verdade, ele é uma plataforma que está disponível no desktop. Você pode acessar ela de maneira responsiva. Estamos ainda na versão beta, fazendo alguns ajustes, né? E na parte de navegabilidade, na parte de layout. E logo que a gente conclua, nós vamos fazer um app, um app, né? Para que isso possa ser baixado no celular de uma maneira um pouco mais simplificada, provavelmente, né? Mas ainda não está disponível para download. Mas você pode acessar no seu celular de maneira responsiva o que está disponível para PC, ok? Agradeço a presença de vocês. Desculpe aí o início meio tumultuado, mas a gente está de volta semana que vem para continuar conversando sobre drones, garantindo qualidade e segurança para essa comunidade. Ok? Um abraço, tchau, valeu!